Começando agora o 5º episódio da 2ª temporada do Momento Crítico, agora sobre Richard Gere, um ator que eu adoro, considero subestimado, foi bastante sacaneado no final de sua carreira, agora, assim, mais do meio da década de 90 para agora, assim, um cara que foi meio escanteado por algumas questões políticas e tal, mas é um ator que eu considero super talentoso e subestimado. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. A trajetória do ator é cheia de nuances. Filho de um fazendeiro metodista que virou vendedor de seguros, cresceu em uma fazenda nos arredores de Syracuse, em Nova York. Ganhou bolsa como ginasta e estudou filosofia na Universidade de Massachusetts. Além disso, ele tocava em bandas de rock até que o teatro o capturou. Primeiro na Broadway, depois em Londres. E, ironicamente, 3 de seus primeiros papéis marcantes: Cinzas no Paraíso, Gigolô Americano e A Força do Destino foram oferecidos antes a John Travolta, que recusou todos. Nos anos 90, Gere viveu uma retomada com Justiça Cega e o clássico Uma Linda Mulher. Trabalhou com grandes nomes do cinema, Kim Basinger, Jodie Foster, Sharon Stone, Uma Thurman, entre outros. Seu cachê, estimado em 8 milhões de dólares, mas Gere nunca foi apenas o astro hollywoodiano. O ator se converteu ao budismo, virou vegetariano e abraçou causas humanitárias, da convivência entre judeus e palestinos à luta pelos direitos dos animais. Entre polêmicas, como as brigas com Bruce Willis em O Chacal e com Sylvester Stallone nos bastidores de Hollywood, e papéis memoráveis, Gere segue presente no debate sobre o que envelhecer com propósito no cinema. Um bom exemplo disso está em Dr. T e as Mulheres, de 2000, concorrente ao Leão de Ouro em Veneza. O mestre interpreta um ginecologista de Dallas em plena crise de meia-idade, cercado por mulheres com dramas intensos e cômicos. Uma esposa com colapso nervoso, uma filha lésbica prestes a se casar e uma secretária apaixonada por ele. Em meio ao caos, é com uma instrutora de golfe, interpretada por Helen Hunt, que ele vislumbra algum tipo de redenção. Richard Gere talvez nunca tenha sido só um galã. Ele sempre foi, acima de tudo, um ator que desafia a si mesmo e ao público a olhar para dentro. Ao longo de sua carreira, Richard Gere trabalhou com alguns diretores fundamentais na história do cinema. Entre eles, Terrence Malick, Sidney Lumet, Francis Ford Coppola, Akira Kurosawa, Paul Schrader e Robert Altman, que é o diretor do filme sobre o qual eu vou falar hoje, Dr. T e as Mulheres, um filme que foi, talvez seja o filme do Altman que foi mais sacaneado, criticado. Se entrar em qualquer site desses de agregador de notas, as avaliações quase todas são péssimas. Mas é um filme que, ao longo dos anos, ganhou um status cult, tem sido revisitado. Aconteceu alguma coisa? Foi por isso que você fez isso? Por que você tirou a roupa no shopping? E agora eu vou falar sobre Dr. T e as Mulheres, de Robert Altman, que eu considero um dos grandes gênios da história do cinema. Talvez, ao lado do Scorsese, o principal autor americano da nova Hollywood. Em Dr. T e as Mulheres, o consultório do ginecologista mais requisitado de Dallas parece um redemoinho. Mulheres nervosas, intensas e frágeis se cruzam em um universo que Robert Altman transforma quase num ecossistema. A câmera passeia livre, explorando esse caos com curiosidade e sarcasmo. No centro disso tudo está Sullivan Travis, ou Dr. T, interpretado com elegância por Richard Gere, um homem que acredita entender as mulheres melhor do que qualquer um. Enquanto as mulheres de sua vida compram compulsivamente no shopping, ele vai ao campo com os amigos dar uns tiros. Altman, claro, sabe o que está fazendo. Os estereótipos estão todos ali, mas servem ao jogo de espelhos da comédia. O colapso começa quando Kate, sua esposa, surta no meio do shopping, tira a roupa e mergulha numa fonte. Internada, ela se torna símbolo de uma mulher que, sufocada por anos de futilidade, tenta recuperar algum mistério. Já Peg, a irmã alcoólatra vivida por Laura Dern, é puro exagero sulista, quase uma caricatura. As filhas do Dr. T
também carregam seus segredos. Uma está prestes a se casar com um homem que mal aparece, na verdade nunca aparece, porque sua verdadeira paixão é Marilyn, sua dama de honra. A outra é guia turista em teorias da conspiração sobre o assassinato de JFK. O filme todo parece girar em torno da imagem e de como ela é usada para esconder a verdade. Altman encena o luxo como fachada. A direção de arte reforça essa obsessão da família com aparência, status e controle. E é nesse contexto que Dr. T começa a ruir. Ele é um médico competente, sim, mas vive numa bolha. Acredita que cada mulher é especial e diz isso com sinceridade, mas sem perceber que essas mulheres estão explodindo por dentro. Seu consultório vai se fechando aos poucos, até se tornar claustrofóbico, espelhando seu colapso emocional. No meio disso tudo, surge Bree, a instrutora de golfe, simples, direta e diferente de tudo que ele conhece. E é claro que ele se apaixona. Mas será que Bree está mesmo disponível ou é só mais uma projeção desse homem que, no fundo, nunca entendeu nada? Robert Altman constrói aqui uma comédia satírica, debochada e, sim, incompreendida. Foi acusado de misoginia, de ter perdido o fio e muitos não gostaram de seu desfecho abrupto. Dr. T e as mulheres não é apenas sobre mulheres equilibradas. É sobre um homem que achava que tinha tudo sob controle e que precisa se perder para começar a entender alguma coisa. O Altman concebe o universo e a impressão é de que ele basicamente ri a todo instante daqueles personagens que se julgam de alguma forma superiores ou acham que têm a vida sob controle. Na verdade, escondem segredos, escondem medos e desejos, ou que na verdade não entendem nada do que está acontecendo ali. E o final, que é um final um pouco estranho, assim, bastante abrupto, mas que conversa perfeitamente com todo o tom adotado pelo Altman e pelo roteiro ao longo do filme. Primeiro eu escolhi esse filme porque eu acho que ainda é um filme muito pouco comentado e é dos meus diretores favoritos. Então sempre que tiver a oportunidade de falar sobre um filme do Altman aqui, eu vou aproveitar. Eu posso cuidar de você completamente. Você nunca mais terá que se preocupar com nada. Por que eu ia querer Nunca isso? mais. Por que eu ia querer isso? Fala! Ele é um ator que é perfeito para interpretar esse tipo de personagem. É um cara da elite e tal, é um ginecologista e acha que tem tudo sob controle. Assim como um personagem não exatamente igual, mas parecido, que ele interpretou em As Duas Faces de um Crime, que é um advogado que se considera super inteligente, que acha que tem tudo sob controle também. E no final, de formas distintas, são filmes completamente diferentes, dois quebram a cara e é um tanto divertido ver esses personagens que se consideram tão acima dos outros, meio que vendo o seu universo ruir de alguma forma. E ele faz isso perfeitamente. A crítica na época foi mais voltada ao Altman, assim, até porque o Richard Gere é um papel que eu não diria que é automático, mas é um papel que não tem muito o que você criticar, assim. Ele está perfeito naquilo que o roteiro propõe dele. You're Alan's dad. Yes, that's right. Depois de um tempo afastado das telonas, Richard Gere apareceu em 2024 num delicado drama chamado Longing, dirigido por Savi Gabizon, que é um remake de um premiado filme israelense. Você pode até conhecer Richard Gere, mas será que sabe dessas curiosidades que vem por aí? Gere também foi um ginasta premiado na juventude, talento que garantiu sua bolsa universitária. Em 1999, foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People, mas nunca se deixou prender a esse rótulo. Ah, e dizem que a lendária briga entre ele e Sylvester Stallone começou por causa de um hambúrguer, nos bastidores de um teste de elenco nos anos 70. Mas como a gente está aqui para falar sobre filmes, se liga no que eu separei para a playlist Richard Gere. Rapsódia em agosto, Infidelidade, Dr. T e as Mulheres, The Cotton Club, A Força do Destino, A Negociação, A Força de um Amor.
E aí, sentiu falta de algum filme? Comente aqui embaixo. Espero que tenham gostado do Momento Crítico Richard Gere. Se quiserem, deixe o nome de um ator ou diretor. Talvez ele entre aqui na edição do Momento Crítico de 2028. Meu calendário já está cheio até para o ano que vem. Eu ia falar sobre os outros programas, mas o departamento de Dorama já está com muitos comentários e muitas visualizações. Vou falar mesmo do Arena no Set, do meu amigo Rodrigo Fonseca. Faz um excelente trabalho com as suas batalhas de filmes e diretores e atores. E não deixem de assistir os episódios do Arena no Set. E é isso. Deixem seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima.